Meus queridos, boa noite. Estamos mais uma vez aqui, com a graça de Deus, para a gente conversar de um assunto super, hiper, mega importante, que é a educação dos filhos. Que o Senhor nos ajude e nos ilumine para que possamos preparar os nossos filhos para a eternidade. Essa primeira parte eu queria falar para crianças, assim, voltado para crianças menores, né? Até 6, 7 anos de idade. Depois, uma outra live, podemos falar para crianças maiores. Os princípios são os mesmos, só que algumas práticas, né? Algumas coisas de ordem prática mudam um pouquinho, dependendo da faixa etária. Primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre o quinto mandamento. O quinto mandamento ele é bem conhecido, né? Honra teu pai e tua mãe. Acontece que alguns pais querem mais do que isso dos filhos. Os pais querem o amor dos filhos. Mas só que Deus não exige que os filhos amem os pais. Qual é a exigência de Deus? Que os filhos honrem os pais. E nessa busca dos pais pelo amor dos filhos, eles agem de maneira incorreta. Agem de maneira incorreta e acabam mimando os filhos para conseguir o amor deles. E não dá certo. Os pais precisam entender que os filhos vão amá-los de verdade depois que eles forem pais. Enquanto eles forem filhos, eles não vão compreender o amor de um pai e de uma mãe. Então, contente-se com o que Deus pede, que é honrar. Às vezes os pais, procurando o amor dos filhos, permitem a desonra. E tem pais ainda que competem. Perguntam para o filho, quem que se ama mais, o papai ou a mamãe? Não cabe uma pergunta dessa, né? O importante é que o filho obedeça ao pai e à mãe. Né? Na minha casa tinha 2 regras só. Pai e mãe sempre têm razão. Segunda regra, em caso de dúvida, aplica-se a primeira regra. Ponto. É isso aí, pai e mãe sempre têm razão. E os filhos precisam entender quem tem autoridade. Porque se os filhos não entenderem quem tem autoridade, nessa idade pouca que eles têm, que eles não conseguem enxergar o abstrato, entender o abstrato, eles vão mais para o concreto, as pessoas, eles não vão entender o amor de Deus, não vão entender a autoridade de Deus. Né? Agora, autoridade sempre com amor. Autoridade e amor, não é só da bronca, não é amor e autoridade. Autoridade com firmeza e mansidão, mas com firmeza. Tem que ter firmeza. Se você não tem firmeza, o filho fica desorientado. Se o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, a criança fica desorientada, precisa ter unidade no comando. Né? Pai e mãe combinam direitinho, e aí a ordem tem que ser a mesma. Pai deixa, a mãe não deixa, vice-versa, a criança fica... E ele pega as fragilidades. Ele sabe quem que ele pode pedir o quê. Né? A criança é esperta. Então os pais precisam ter unidade no comando. E há pais que querem ensinar muitas coisas para os filhos precocemente. Quer que o filho aprenda a ler com 5, 6 anos de idade. Não precisa. Não precisa. As 4 primeiras letras, eles precisam aprender 4 letras. Desde a infância eles precisam aprender 4 letras. 4. O, B, D, C. São essas letras que eles precisam aprender. Não adianta conhecer um monte de coisa. Não adianta conhecer alfabeto e escrever e fazer continha e tal, se não aprender a obedecer. Não adianta nada. Então, obedecer. As 4 primeiras letras que o seu filho precisa aprender desde pequenininho. Antes de andar, ele já tem que obedecer. Né? Não entende? Entende. Ele tem um entendimento limitado, mas tem. Né? Um tapinha ajuda bastante no entendimento. Ninguém está falando em machucar a criança, não. Ninguém está falando em vingança, em provocar traumas na criança, nada disso. O Salomão, um grande educador, um grande sábio, falou para não retirar a vara da criança. Né? A vara é o último recurso.
O último recurso. Falhou os anteriores, tem que chegar na vara. Senão, ficar só prometendo, olha, você vai ficar, só vai comer 2 sobremesas, não 3. Não, não é isso, não é castigo, né? Isso não tem jeito. Então os pais precisam ter autoridade. Para ter autoridade, o filho tem que saber quem manda. E para saber quem manda, você tem que ser o pai radar, não o pai placa. Né? Pai radar é aquele que só fala, né? Olha, olha. Aliás, o pai placa, aquele que só fala. Olha, 80 por hora, 80 por hora. Aí você passa 100 e não dá nada. O pai radar é 80 por hora. Passa a 90 para você ver o que acontece. Tem consequências. Pai placa não vai educar filho. Você tem que ser pai radar, mãe radar. Desobedeceu, tem consequência. Aí as consequências, elas vão variando de acordo com o grau da desobediência. O grau máximo é o desafio da autoridade. Tem pais que gritam com as crianças. Não pode gritar. Não pode gritar. Tem pais que castigam a criança porque ela derrubou o suco na mesa. Isso é um acidente. Uma vez aqui em casa, uma visita, o filho derrubou o prato de comida. Acabou de se servir, né? Derrubou tudo. Não, deixa. Não briga com a criança. Ela ainda não tem a destreza necessária para segurar o prato com uma mão, se servir com a outra. Aí derrubou. Aí a mãe, deixa que eu limpo. Não, aí agora você errou a segunda vez. Primeiro gritou com a criança por um acidente, desnecessariamente. Segundo, vai limpar. Não, agora ele limpa. Não foi ele que derrubou. Ele tem que aprender a ser responsável pelos seus atos. Aí ele não sabe, ensina, ó, pega a pazinha, faz assim, recolhe tudo, leva no lixo, pega um pano. Ele sabe, criança de 6, 7 anos sabe fazer isso. 5 anos, 4 anos, 3 anos já sabe fazer isso. Ele limpa, entendeu? Então, não vai brigar com a criança por causa de um acidente. Agora você fala, filho, faça isso. Ele, não faço. Aí já é desafio da autoridade. Aí tem que ser um castigo adequado ao desafio. Entende? É uma punição mais severa, para ele lembrar quem manda. Né? E que o Senhor oriente os pais a nunca gritar, nunca falar com aspereza. Um rei ele fala com aspereza com os seus. Não, o rei pede e os súditos obedecem. Por quê? Porque o rei tem autoridade. Né? Então os pais precisam ter autoridade. Né? Você tem que faça um teste na sua casa para ver se você tem autoridade. Se você pede uma coisa para o seu filho, ele tem em tom baixo, ele tem que atender de primeira. Se ele não atender de primeira, a autoridade sua já não está boa. Você tem que falar a segunda vez, terceira vez, ameaçar, chantagear, olha, se você não fizer isso, eu não te dou aquilo. Perdeu a autoridade, não tem autoridade. Tem criança, tem que escutar a primeira vez a ordem e atender de primeira. Certo? Pode ser que ele se esqueça, coisa que não é frequente, aí você relembra, mas esses esquecimentos também não podem ser frequentes, né? Porque senão vira uma desculpa. Esqueci. Então, teste de autoridade. A criança reclama da comida, ele come aquilo que você serve ou ele reclama? Aí ele reclama e você troca a comida dele. Você faz outra. Você... sabe? Criança tem que comer aquilo que o pai e a mãe põem no prato dele. Nessa idade tem que ser assim. Senão ele vai selecionar por qual critério? Pela cor, pelo formato. Ele nem sabe o que é a comida. Então, pai, sério, põe um pouquinho, gente. O estômago da criança é menorzinho. Não faça um prato para um adulto que ela coma. Pequenininho, pouquinho. Entende? O que você vai servir, põe pouco. E não deixa ele repetir antes de terminar tudo. Não é? Comeu o quibe, quero outro. Não, tem arroz e feijão no prato, acaba. Tem a salada, acaba. Depois que acabou tudo, aí ele pode pedir a repetição. Eu quero mais isso ou mais aquilo. Mas no primeiro prato, o pai põe tudo, a mãe põe tudo.
e só repete quando terminar tudo. Mas põe um pouquinho. Tem uma pergunta aqui. Uma pergunta de um espectador, pois não. A Cláudia está perguntando como lidar com o adolescente que coloca senha nos aplicativos para a mãe não ver as conversas deles com os amigos. É uma pergunta de adolescente, eu vou tratar desse assunto na próxima live, mas a pergunta é a seguinte: o que fazer com adolescente que não deixa, não dá acesso para a mãe nos aplicativos, aí, no celular, etc. Ué, primeira coisa, quem deu o celular para ele? Tira, tá sem, acabou. Ele vai trabalhar e comprar o dele quando ele tiver 18 anos para cima. Para que ele tem que ter celular? Mas a gente vai falar isso depois. Hoje é simples assim. Né? Os filhos têm que entender que quem sustenta é que manda. Ele é sustentado pelo pai e pela mãe, as regras são da casa. Não tem senha em aplicativo nenhum. Ou, melhor, não tem equipamento nenhum. Não tem celular. Para quê? Por que ele precisa de celular? Precisa para quê? Para falar com quem? Falar o quê? E ainda não pode deixar o pai ver? Misericórdia, que é isso? Não, sem chance, sem chance. Ah, mas todo mundo tem. Todo mundo é todo mundo. Meu filho não é todo mundo. E se todo mundo se perder, o seu filho vai se perder também? A maioria sempre teve errado. Né? Então, vai seguir a maioria. Ah, mas a escola precisa. Bom, a gente vai falar isso na outra live, senão é que eu me empolgo com esse assunto. E eu vou falar isso na próxima live, tá? Não perca que nós vamos tratar desse assunto de crianças maiores. Hoje até 7, 8 anos de idade. Para essa idade, para essa faixa etária, Deus designou 4 livros. 4 livros. Foi nesses livros que Jesus estudou. Primeiro livro, natureza. Primeiro livro é a natureza. Segundo livro, a palavra de Deus, Bíblia, Espírito e Profecia. Terceiro livro, trabalho útil. Você estava esperando esse, né? Trabalho útil. Quarto livro, experiências da vida. Natureza. Se você vive num apartamento é difícil, né? Por isso Deus tem orientação para as famílias morarem no campo. E você ensina muito de Deus através da natureza. Muito. Não só de Deus, mas de química, física, biologia, matemática, tudo. É toda lição na natureza. Né? Tudo. Muita coisa. Ensina, pode aprender através da natureza. É um aprendizado gostoso. Muito gostoso, saudável. Você vai recebendo vitamina D, vai se exercitando e vai aprendendo. Palavra de Deus. Desde pequenininha a criança já começa a escutar as historinhas, mas tenta fazer com que ela raciocine. O que você entendeu disso, filho? Ah, José foi vendido pelos irmãos, foi lá para o Egito, e aí foi ser um escravo, e foi o melhor escravo de Potifar, virou gerente da casa de Potifar. O que você entendeu disso? Que lição você pode tirar disso? Não precisa correr, não precisa contar tanta coisa, um pouquinho mais que ele aprenda para a sua vida prática. De acordo com a idade, as perguntas vão aumentando de complexidade. Para pequenininho, você só pergunta o que, o nome, onde, né? Para maiorzinho, você já pergunta por quê, como, se não fosse assim, como seria, e por que você acha que ele agiu assim, não assado. Faz ele raciocinar. Hoje, amigos e irmãos, pensar está em desuso. Pensar parece que dói. As pessoas querem tudo pronto. Até para o caminho de casa liga GPS. Entendeu? O negócio está ficando assim, terminando com a tarefa de pensar. Pensar tem que ser estimulado. Entende? Estimule seu filho a pensar. Bom, depois da palavra de Deus, que deve ser lida não como um ritual, mas como um ensinamento mesmo, uma formação do caráter, lições para a vida, vem o trabalho útil. Trabalho útil, meu amigo, é sim, bastante trabalho. Começou a andar, já começa a trabalhar. Eu vou te dizer uma coisa, o trabalho da criança vai dar mais trabalho para você do que se ele não ajudasse. Mas o trabalho da criança é pouco, mas quem despreza é louco, já diz o ditado. O trabalho não é, você não vai mandar a criança trabalhar pensando no resultado do trabalho. É um aprendizado, é a escola para ela. Então deixa aprender, deixa trabalhar, deixa errar.
Ele vai aprendendo. Agora, não coloca o trabalho como um castigo, misericórdia, nunca faça isso. Trabalho é privilégio. Trabalho é privilégio, né? Olha, se você lava bem os plásticos, deixa bem lavadinho, da próxima vez eu deixo você lavar os metais. Ah, lavou bem os metais? Vai lavar os vidros. Uau, tá lavando bem os vidros? Vou deixar você me ajudar nas panelas. Para o filho, olha, você vai lavar as rodas do carro. Se lavar bem as rodas, eu vou deixar você lavar os para-choques. Ah, lavou bem os para-choques, você vai lavar as laterais do carro. E vai aumentando os privilégios de trabalhar. Os filhos precisam entender que trabalho é um privilégio. Trabalho é um privilégio. Elogia. Não, como você é lindo. Não, elogia. Olha, que trabalho bem feito. Parecido com você. Você é uma pessoa maravilhosa, o seu trabalho tem que ser maravilhoso. Porque o que você fala, a criança acredita. Você fala, seu relaxado, ele vai achar que é relaxado e vai ser sempre relaxado. Então você tem que falar, olha, você é um príncipe. Um príncipe tem que agir de acordo como um príncipe agiria. O que eu espero de você é algo parecido com você, que é de alto nível. A criança está estimulada, assim, se sente bem, autoestima elevada para produzir algo bom. Fez errado? Ensina, mostra. Agora, se fez errado por relaxo, punição. Eu brincava 1 hora por dia. 1 hora por dia. 1 hora. Se não tivesse feito nada errado durante as outras horas. Fez errado, perde a brincadeira. Tem criança que acorda e vai brincar, brinca o dia inteiro. Vida é brincadeira. E quando é que ele passa da brincadeira para o sério? Nunca. Vai brincar, vai ficar dependendo dos pais até 40 anos de idade. Então, limita o tempo de brincadeira. Criança menorzinha, dá para brincar um pouco mais. Até 3 anos. Umas 2 horinhas, 3 horinhas. Divididas de manhã e à tarde. Mas põe para ajudar. Eles vão gostar tanto de ajudar que eles vão querer outra coisa. Gente, moro aqui no sítio, né? E vieram umas crianças aqui, assim, um pouco agitadas. E na sexta-feira eu falei, se vocês se comportarem bem, eu vou deixar vocês dirigirem a minha Troy Beauty com tração dianteira no domingo de manhã. Mas tem que se comportar bem. E ele, moça, dirigir a Troy Beauty com tração dianteira, uau, é motorizada, acelerador. E essas crianças se comportaram bem. No domingo de manhã elas estavam eufóricas para dirigir a Troy Beauty. Sabe o que era a Troy Beauty? É um cortador de grama. Fez fila para dirigir o cortador de grama. E olha, cortaram a minha grama e teve fila. Um ia, outro voltava. Um ia, outro voltava. E ficaram assim, encantados de dirigir a Troy Beauty. Agora, imagina se eu falasse assim. Se vocês me desobedecerem, de castigo vão cortar grama no domingo. Você podia pôr Troy Beauty pintada de ouro que não ia ter graça nenhuma. Então, procure falar de uma forma positiva, que estimule, não que deprecie, não que ameace. Sabe, as crianças precisam ser conquistadas pelo amor. E Deus vai dar iluminação para você. Peça em oração, Senhor, me ilumina, como é que eu posso tratar melhor meu filho, estimulá-lo às coisas boas. Agora, o melhor estímulo é o exemplo, né? O melhor estímulo é o exemplo. Se você tratar mal sua esposa ou tratar mal seu marido, e o filho assiste aquilo, como é que ele vai tratar bem você? Ou o irmão? Não vai. O exemplo as crianças aprendem muito mais pelo que elas veem do que pelo que elas ouvem. Então precisa ter tempo com os filhos, né? Ter tempo. Mas sim, eu falei do trabalho, faltou um dos livros, né? O primeiro livro, Natureza, o segundo livro, Palavra de Deus, o terceiro livro, O Trabalho Útil, e o quarto livro, Experiências da Vida. A questão de ser Deus. Assim. A experiência da vida, as ocorrências aqui. Um passarinho morreu. Um passarinho morreu. Explica a morte, explica o pecado, explica a ressurreição. Aproveita essa situação. Acabou a água. Acabou a água. Aí fala da água da vida. Fala que isso é um dom de Deus. Como é que a gente viveria sem água? Né?
Relâmpago, explica sobre o relâmpago, trovão. Isso fala quando Deus falou com o povo no Monte Sinai, que era mais forte que o trovão. E tem tantas coisas que a gente pode usar da experiência da vida, né? Então, você está na cidade, né, trânsito, escutando o funk do vizinho, fica difícil explicar as coisas, né? Mas no campo é bem melhor. Por isso que Deus fala para morar no campo. E para tudo isso tem que ter tempo com os filhos. Se você trabalha, a sua esposa trabalha, os filhos ficam na creche, na escola, que eu chamo de depósito de criança, fica com a avó, com a babá, não funciona. Vó não foi feito para ensinar, foi feito para brincar. Foi a avó. Então não espere que os avós eduquem. Podem ser excelentes pessoas, mas eles não têm a obrigação e nem perfil para educar a criança. Eu sou avô, eu sei. Eu eduquei meus filhos, com os meus netos eu brinco. Os pais que eduquem. Né? Então, é assim. Essa é a lei da vida. Então você trabalha menos. Vai ganhar menos? Não tem problema. Baixa o padrão. Baixa o padrão, mas eduque seu filho. Você não vai levar seu padrão para a eternidade, mas seu filho precisa ser levado para a eternidade. Eles são a herança do Senhor. Você sabe que esse negócio de herança do Senhor não é a herança que Deus me deu. É herança de Deus, é dele. Eu estou criando para Deus. Os filhos são emprestados para nós. E a responsabilidade de criar esses filhos para Deus. E meus amigos e irmãos, essa idade, esses primeiros anos de vida, são determinantes. Tem possibilidades depois? Tem, mas é muito mais difícil. Nesses primeiros 7 anos de vida, invista tudo que você tem no seu filho. Tudo. Todo o seu tempo. Se a mãe trabalhar fora, por favor, trabalhe. Não, deixe o trabalho, fique em casa. Mas não é para ficar no home office, é para ficar com o filho. Faz uma comida junto com ele. Põe as meinhas para ele lavar, pega as meinhas. Não tem problema se ficar tudo encardido, é só para ele ajudar a lavar a meinha. Põe ele para varrer a casa, vai sujar mais do que varrer, mas não tem problema. É o aprendizado. Olha, muito obrigado, que legal que você fez. Os filhos precisam participar dos deveres domésticos. Participar. E se ganhar um dinheirinho, parte do dinheirinho que ele ganhou de presente do vovô, da vovó, vai ajudar nas despesinhas da casa. Olha, divide esse dinheiro em algumas, em alguns lotes, né? Faça o dinheiro de Deus, o dinheiro para ele, o dinheiro de ajudar a casa, o dinheiro de ajudar os outros. Né? Divide. Aí ele vai contribuir, ganhou 100 reais, olha, 20 reais é para ajudar na conta de luz. Eu nem sabia que tinha conta de luz, agora vai saber. Aí vai apagar a luz quando sai do quarto, vai desligar, não vai ficar cantando no chuveiro ópera, sabe? Que vai participar da conta de luz. Né? Então o filho vai ajudar em casa. E tem os seus. Por que você não ensina seu filho a fazer pão, ele se torna o padeiro da casa? Olha que legal. Padeiro da casa. Ensina, ele vai fazer. A criança com 8 anos de idade já sabe fazer, já consegue, 7, 8 consegue fazer. E depois ele pode começar um negócio vendendo para os vizinhos, né? Para já entender como é que funciona a responsabilidade da vida. Precisa ter tempo com os filhos. Se não tiver tempo com os filhos, depois não adianta pedir oração na quarta-feira, né? Tem que tirar tempo com os filhos. Brincar com eles. Brincar não é ruim. Pode brincar, rola com ele, brinca, bênção. Na hora de autoridade, O filho tem que entender a hora que você está brincando e a hora que você está falando sério. A brincadeira não é eterna brincadeira. Olha, agora estou brincando. Porque pai é pai. Entendeu? Tem pais que querem ser amigo dos filhos. Não, pai é pai dos filhos. Pai é amigo, não é no mesmo nível. Os filhos não é para chamar o pai de você, de senhor. Senhor, senhora. Entendeu? Tem filho que chama o pai de você. Veio uma moça aqui que chamava a mãe pelo nome. Nem lembro mais, mas, por exemplo, Marta. Ô Marta, o que é o Marta? É sua amiga? É mãe. Entende? Não pode. Não pode. E agora falar sobre o culto familiar. Né? O culto familiar é importante. Se você tem que fazer o culto de manhã e à noite. O culto tem que ser adequado às crianças. Se é culto para criança nessa idade curtinho, interessante. Né?
que não seja monótono, longas orações, longas leituras, não. E nada de filme, por favor, filme não, filme não, filme não. Não tem nenhum filme que seja, não conheço nenhum que seja 100% de acordo com a palavra de Deus. Mas mesmo que fosse, a criança fica viciada na mídia. Depois você vai ler a liçãozinha, não tem interesse. Zero mídia, zero mídia. Entendeu? Senão ele não vai despertar interesse para as coisas de Deus, leitura, ouvir você falando as coisas de Deus. Não tem som, não tem imagem, não tem emoção. Perdeu a graça. Zero mídia. Aí ele vai achar ruim? Não tem problema. Eu vi uma criança um tempinho atrás, estava no aeroporto. Mas uma criança que nem andava ainda, estava no carrinho. E a mãe dando papinha para a criança com o tablet na frente. Eu não me contive. Falei, coitada dessa criatura. Falei, senhora, desculpa, a senhora pode, não me leva a mal, você pode até me xingar, eu vou até entender, mas não faça isso com essa criança. Ela vendo desenho para comer, a idade dela não pode ver isso. Se eu não fizer assim, ela não come. Come, deixa ela sem comer. Um dia, 2, se precisar, não vai morrer. Ela come. Agora, criança tudo à base de eletrônicos, né? Vai ficar o quê? Complicado. Eu sei que isso é uma tranquilidade para os pais. Põe na televisão e me deixa trabalhar. Você faz tudo muito mais rápido. A criança não amola. Mas você não está educando. Não está educando. Você está criando um futuro membro do exército inimigo. Quer educar? Põe seu filho junto com você, trabalhando com você. Você aproveita. A escola é o dia todo que você passa com ele na escola. Vai fazer pão, ensina a porcentagem, ensina a biologia, porquê do fermento, ensina o porquê precisa assar, porquê depois tem que pôr, se for demorar, precisa pôr mais tempo, precisa pôr no freezer, ensina porquê que a panela de pressão cozinha mais rápido. Tem tanta coisa para ensinar, é o dia inteiro, não acaba matemática, vai pôr a mesa, 3 talheres por pessoa, quanto dá? São 5 pessoas, já ensina tabuada. A vida é um aprendizado, a vida é um livro para ensinar os filhos. Né? Não precisa sentar na cadeirinha, fazer lição. A vida é uma escola. A vida é uma escola. E os pais, quem são? Os professores. Né? Não dá para delegar. Não dá para delegar. Fazer o culto. Voltamos a falar do culto. Culto com sabedoria, com adaptado à idade. Se tem de várias idades, faz um pedacinho pro menorzinho. O cultinho dele é aquele. Se é pequenininho, pode até fazer no começo do culto. Depois não exige dele a atenção, mas aí faz para os outros. Mas ele está ali. Mas não precisa querer que ele continue captando. Uma parte dele já foi. Mas está numa idade só, mesma idade, então fica mais fácil. E aí você vai ver a diferença, culto de manhã à noite. Os filhos aprendem a ser reverentes na igreja em casa. Filhos que são irreverentes na igreja é porque ou não tem culto familiar ou não são reverentes no culto de casa. Eles vêm senta no sofá de perna para cima, fica brincando e não acontece nada. Aí como é que ele vai respeitar o culto na igreja se o culto de casa é assim? Uma outra coisa muito importante, que é raro se ver nas crianças, é a cortesia. A cortesia parece estar em extinção. Muito obrigado, desculpa, por favor, com licença, são palavras que precisam ser cultivadas. Né? Não pode atender a criança que fala, me dá isso. Como me dá isso? O que é? Por gentileza, por favor, me passa isso. Posso ter? A criança tentou pedir, eu quero, não é que eu quero, eu posso. Os pais que ensinam, ficar atendendo, filhinho. Veio uma pessoa aqui que o filho falou assim, eu não quero nada do que tem na mesa. Eu quero miojo.
Assustei. Se eu falasse isso pro meu pai, ele me tirava da mesa, mandava pro quarto, hoje você não vai comer. Pronto, resolveu o problema. Não quer nada do que tem na mesa, ótimo, vai pro quarto. Aí a pessoa perguntou para mim, vocês têm miojo? Eu falei, não temos. Imagina só, a pergunta dos pais, da mãe para mim, o que significou? Significou que se eu tivesse, ela ia fazer pro reizinho, o pequeno Deus que manda no pai. Ai, tá todo mundo ali. Né? O reizinho mandou, o meu Deusinho mandou e eu vou obedecer. Não tem cabimento. Só a pergunta já merecia castigo, não precisava mais do que isso. Né? E os pais têm uma neura que os filhos comam. Gente, não morre. Pode ficar tranquilo, não morre. 1, 2, 3 refeições sem comer, não morre. Dá água para a criança, né? Não vai deixar ela desidratar, mas sem comida não morre. E ele vai voltar com um apetite fabuloso de bom. Né? Veio uma pessoa aqui uma vez e chegou sexta-noite, olhou assim, e aqui a gente tem um negócio, não quer comer, não come. Ninguém força, porque comer não é um favor que a pessoa faz, o filho faz para o pai. Comer é um privilégio. Comer é um privilégio. Parece que os filhos fazem favor de comer, os pais come para você ficar forte igual o papai. O que é isso? Entendeu? Não quer comer? No primeiro sinal de renúncia, tira, pai, vira a cara, acabou. Ele vai saber que da próxima vez, se ele virou o rosto, e esse de bebezinho, tá pequenininho, já não dá mais. Não vai morrer. Às vezes está colocando muita comida na criaturinha. E se você deixar ele 1, 2 refeições ou 3 sem comer, ele volta com um apetite bom. Estou falando isso para crianças normais, tá? Se o seu filho tem um problema de saúde, aí você leva no pediatra e ele te orienta. Não? Eu estou falando de crianças que são voluntariosas e querem isso e aquilo, não querem isso e aquilo. Se seu filho tem problema de saúde, é outra coisa. Não está contemplado nesta live. Aí você tem que procurar um médico. Eu não vou dar orientação para criança com problema de saúde. Mas para criança birrenta, essa eu dou orientação sim. Tá? Deixa sem comer. Você vai ver que beleza que vai ser. A minha filha ficou 24 horas sem comer. Foi uma beleza. Porque é o seguinte, não comia bem de manhã. No intervalo, a gente dava suquinho de laranja, danoninho, e a tadinha não comeu nada de manhã. Aí chegava no almoço, também não comia. Aí no meio do dia dava um biscoitinho, dava uma frutinha. Aí chegava à noite, também não comia. Aí à noite dava um leitinho. Não. Aí levei no médico, né? Dei remédio para abrir o apetite, nada. Aí eu levei no médico, o médico falou, um médico sábio, graças a Deus. Falou, deixa ela 24 horas só com água. Aí você vai dar café, almoço e janta. Nada nas refeições, entre as refeições, só água. Deixamos 24 horas sem comer, foi um chororô. Tem que ter firmeza. Se você tem coração mole, paciência. Vai ter filho rebelde. Então, firmeza. Está fazendo certo, firmeza. Pai frouxo, não resolve. Aí, criança, no dia seguinte, tomou um de jejum nervoso, assim, pá. Quando foi 11 horas da manhã, já estava perguntando pelo almoço. E o almoço? Tinha 4 anos de idade. E o almoço? E o almoço? Meio-dia, comeu igual uma pedreirinha. Beleza, acabou o problema. Uma vez só, 24 horinhas de jejum. Foi uma benção. Uma benção. Seu filho tem problema para comer? Faz o jejumzinho com ele. Entendeu? Ele vai voltar bem. Se ficar escolhendo comida também. Outra coisa, sobrou no prato, não força a comer. Guarda o prato. Na próxima refeição, volta para ele terminar aquilo que ele deixou no anterior. Né? Põe na geladeira. Não esquenta não, dá gelado mesmo. Porque estava quente antes, agora não está mais quente. Ele tem que sentir o problema. Se você ajeita tudo para a criaturinha, fica fácil para ele demais. Então volta ao pratinho. Deixou metade do arroz e feijão, não tem problema. Na janta volta aquilo geladinho. Entende? Se quiser tirar um pouco antes da geladeira, para não vir gelado, vir só frio, melhor.
né? Mas não precisa esquentar. Isso tudo a gente está pensando no caráter dele, né? Porque, sabe, isso aí é para formar o caráter do filho. Tem que ter gratidão, tem que ter consciência. Isso é tudo pensando no desenvolvimento espiritual do filho. Não é para você ter conforto na educação, não, porque a educação é trabalhosa. Educação é 24 horas por dia. O filho está dormindo, você está orando por ele. Entende? Então não é para você se dar bem, é para o filho ser salvo, para o filho ter a vida eterna, para o filho ser uma pessoa de bem. Né? Sabe lutar, né? A Suécia, a gente decidiu. Você vê, por que em países desenvolvidos o índice de suicídio, principalmente entre adolescentes, é altíssimo? Tem tudo. Tudo que quer tem. Dá tudo pro filho. Quero. Para que muito brinquedo? Não precisa muito brinquedo. Quase nada de brinquedo. Poucos brinquedos. Nada de joguinho. Gente, por favor, nada de competição. Competição começou no céu, com o diabo. O diabo que inventou competição. Zero competição. Nem correr quem chega primeiro ali. Não. Aqueles cartinha que fica, responde perguntinha, depois conta quem respondeu mais. Não. Nada de estímulo de competição. Nada. Estimula a cooperação. Sabe por quê? Porque nós temos que ensinar os nossos filhos, além da obediência, ensinar a abnegação. Se os nossos filhos forem apenas obedientes, não resolveu. Soldados no exército são obedientes. E nem por isso eles são consagrados. Eles têm medo da punição. Então nossos filhos têm que ir além da obediência. Eles têm que ir para a abnegação. Então ensina seu filho a servir. E como é que ele vai aprender a servir? Vendo você servir. O marido ajudando a esposa ajudando o marido sendo cortês com a esposa sendo cortês com o marido. Pensando nos outros, olha, vamos fazer uma surpresa para aquela família que tem dificuldade, vamos lá levar isso para eles. Olha, está chegando, chegou pessoas na casa, não tem lugar para sentar. Quem levanta e dá lugar? A criança dá lugar. Tem que ensinar, o filho dá lugar. Não interrompe conversa, entende? Pede licença, por favor, muito obrigado. Tem que ser assim. Vai para o balanço, tem 2, 3 filhos ou 3, 4 crianças. É o primeiro. Quem é o primeiro? Quem é o primeiro? Quem pediu o primeiro vai ser o último. Né? Então, dá a vez. Olha, por favor, você pode ir, eu te empurro, depois vou eu. Por que a gente não pode ensinar isso para os filhos? E outra loucura, que eu não sei de onde veio, com certeza não veio do Senhor. Criança primeiro. É comer criança primeiro. Quem disse que criança primeiro? Criança come por último. Primeiro serve o vovô, depois o papai, depois a mamãe, por ordem de idade. Eles começam a entender a hierarquia da família. Por último, a criança não vai morrer por causa de 4, 5 minutos de espera. Nem isso, às vezes menos. Mas ele já sabe que a criança é por último. Você se serve por último. Junta a panela, a criançada, tudo corre para a mesa. Não, criança por último. E nem vem na mesa se servir. Os pais servem e levam para elas lá. Eu quero isso, não quero. Não, o pai que serve. A repetição você pode escolher. Irmãos, meus amigos, meus queridos, vocês que têm filhos, não deixe o diabo educar seus filhos. E ele está usando a mídia hoje para isso. Tá? Para desviar seus filhos da verdade, do bem, da sabedoria e do que é certo. E ainda viciá-los em eletrônicos que deixam a cabeça, deixam o cérebro do tamanho de uma azeitona. Tem boas finalidades? Tem. Mas quando a criança fica ali jogando, brincando, esquece. Vai atrofiar a cabeça, o cérebro. Que o Senhor nos ajude a darmos exemplo de cortesia, de abnegação, de obediência a Deus. O filho vai ver como é que se obedece a Deus. Você chega atrasado no pôr do sol em casa, ele sabe que o horário do pôr do sol é aquele. E você chegou atrasado, você não obedece a Deus, por que ele tem que te obedecer? Você chega atrasado na escola sabatina, 9 horas na escola sabatina, você olha para trás, se é que você senta na frente, vê quantas pessoas tem. Por que chegar atrasado? Seu filho está vendo. Que importância você está dando a Deus?
Você chega atrasado no emprego? Você chega atrasado para pegar avião, para pegar ônibus, mas chega atrasado na igreja? Seu filho está observando, você está ensinando. Chega cedo na igreja. Por que não chegar? Qual o problema de não chegar cedo na igreja? É só decisão. Eventualmente, uma tragédia pode acontecer, mas isso é eventualmente. Rotineiramente, você tem que estar no horário lá, antes do horário. Porque quem chega no horário já chegou atrasado. Tem que chegar antes do horário. O filho vê isso. Né? Papai com a liçãozinha respondida e tal. Ué, o filho também vai seguir esse caminho. Mas se você dá pouca importância às coisas de Deus, você chega em casa, já liga a televisão, já vai ver jornal, o filho vai entender que é isso mesmo. Ele não vai se interessar pelo jornal, mas ele vai querer ver as coisas dele. Mas o ato é o mesmo. Né? Que o Senhor nos ajude a pedir sabedoria dos céus para podermos educar nossos filhos nos caminhos do Senhor. Porque o Senhor vai perguntar por eles. Onde estão os filhos que eu te dei? E eu gostaria que cada um que ouviu essa live hoje possa responder. Estão aqui, Senhor. Estão aqui. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Muita oração. Leia a orientação da criança. Leia um livro que chama O que a Bíblia diz sobre educação de filhos. É um livro do Literatura Monte Sião. Não é um adventista que escreve, mas só tem princípio bíblico ali. O que a Bíblia diz sobre educação de filhos. Muito prático, muito prático. Que o Senhor abençoe e ajude cada um a ser um bom pai e uma boa mãe. E depois, quando vocês tiverem os seus filhos já casados, a maior glória, a maior alegria, uma bênção é você escutar seu filho falar assim: pai, eu vou educar o meu filho igual o Senhor me educou. Não tem recompensa maior. Não tem recompensa maior. Pode ser que eles não gostem de muitas coisas, pode chegar até expressar sentimentos de ódio contra você. Não se preocupe. Não se preocupe. Isso muda quando eles forem pais. Que o Senhor os abençoe. Veja aqui, não sei desligar. Vai lá, benzinho.